Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje num local diferente do habitual, estou aqui sentado com o David Rosa, escansão responsável pela carta de vinhos do restaurante Rocco, em Lisboa. O David já leva uns anos de carreira, uma carreira sólida, ligado ao vinho, à restauração, a garrafeiras, e que recentemente, enquanto responsável aqui dos vinhos do restaurante Rocco, receberam um prémio que é relevante, já vamos falar dele, e por isso aqui o mote desta conversa, falarmos um pouco desse prémio, dos desafios de gerir uma equipa e uma carta que se apresenta como bastante distintiva. E portanto, falar à volta disto também um pouco dos bastidores do serviço. David, bem-vindo ao Pode Conter Sulfitos. Muito obrigado, Luís. Agradecer em primeiro lugar o convite para mostrar um pouco o que é o Rocco, o que foi esta distinção que nos foi dada, e é um gosto imenso ter-te cá e poder mostrar-te este nosso mundo. E era para aí que eu gostava de começar. Onde é que nós estamos? Estamos na garrafeira do Rocco, no -1, a nossa, não garrafeira de serviço, a garrafeira de serviço fica no nosso restaurante, mas aqui é o nosso, digamos, showroom, à falta de melhor expressão. Nós convidamos os nossos clientes a vir também cá abaixo, a ver o que nós temos, porque temos algumas coisas aqui que não estão efetivamente lá em cima, como algumas raridades, que convido a todos a virem cá também ver e visitar. Quem gosta de ver garrafeiras, de facto. Quem gosta de garrafeiras é um bom sítio também. É um bom sítio, com boas condições, com uma seleção de vinhos incrível, com algumas verticais, mas já falaremos disso mais à frente na carta. Falar em carta, se queres apresentar brevemente o Rocco, onde é que estamos, o tipo de cozinha que fazem, o tipo de serviço, o que é que distingue o Rocco? O Rocco é um restaurante italiano, pertence ao grupo Platform, é um dos 3 fine dinings neste momento que compõem o grupo. Cozinha, como disse, italiana, grande base italiana, o nosso restaurante. Temos depois outras 2 áreas com menu italiano, mas também com influências mediterrânicas, nomeadamente também português, obviamente, que é o nosso gastrobar, e depois também temos o crudo, que partilha o mesmo menu, mas o foco já é mais para a parte do marisco, os royal do marisco, os pós-crus, exatamente, em que é uma zona também interessante, mais descontraída, igualmente como é o gastro. Portanto, todo o restaurante em si é descontraído, é um restaurante onde é giro cá estar, todo o ambiente, toda a azáfama. Estamos a falar de um restaurante que no seu estado normal não dá menos que 250 jantares, não dá menos que 50, 60 almoços. Portanto, é sempre uma azáfama no lado bom do serviço. É um palco interessante de trabalhar, e aqui é mesmo um palco. Todos nós conseguimos brilhar nos nossos momentos, começando obviamente na cozinha e acabando na nossa equipa de sala. E referi também que o Rocco está inserido no Hotel Evans, que no coração do Chiado. Exatamente, aqui no coração do Chiado, onde era a antiga rádio, está-me a falhar agora o nome, saiu a contrassenha no 25 de Abril, foi exatamente aqui. Aliás, o próprio gastro ainda mantém parte da estrutura da rádio. Incrível, incrível. Mas pronto, hoje estamos aqui para falar da carta e para falar do serviço de vinhos, e o mote foi o prémio que acabaram de ganhar. Que prémio foi esse? O que é que significa para o Rocco e para ti em particular, enquanto responsável aqui do serviço de vinhos? O prémio a distinção foi da Star Wine List. Eu, através das redes sociais, nomeadamente através do embaixador do António Lopes, reparei que eles estavam com a abertura de alguns concursos para a carta de vinhos. Li, reli, pensei, obviamente que foi feita uma reunião com a equipa de canções para tentar perceber qual a opinião deles, que é muito importante. Eu, em todos os momentos, seja da carta, seja do serviço, ter a opinião de quem me acompanha, de quem comigo ao lado está, e decidimos
vamos arriscar. Portanto, vamos ver o que é que isto é. No máximo vamos aprender alguma coisa com isto, ou no mínimo, aliás. Sentámos-nos com o nosso departamento de marketing, explicámos qual é que era a nossa ideia, o que é que nós queríamos, e prontamente o Dr. Rui Seixas, o nosso CEO, aceitou, disse ok, vamos avançar, faz sentido, nós temos carta para isso, vocês acreditam, eu acredito, então vamos a isso. Concorremos, para mim já foi uma surpresa muito boa constar, no caso ficámos com a Silver Star, perdemos para o Savoy da República Checa, perdemos, entre aspas, ficámos até as 14 melhores cartas a concurso do International Open da Europa, mas a grande surpresa surgiu nas linhas a seguir ao e-mail, que foi o By the Glass Gold Star, portanto a melhor carta a concurso no circuito europeu, a COP. Havia pessoas que estavam comigo, uma delas era o nosso presidente da Associação de Escalações, o Tiago Paula. Eu passo a redundância, eu parecia uma criança que ganhou o PlayStation 5 no Natal, porque estando lá, porque também estávamos nomeados para as 14 melhores by the Glass, estando lá já era uma vitória. Receber a Gold Star, para mim, foi receber o Oscar. Eu não estava nada à espera. Temos uma carta fantástica no contexto geral. A COP, muito forte, porque temos um país uma cultura vínica em Portugal que mais nenhum país no mundo tem, que é os nossos frutificados, e temos uma carta muito forte nos nossos frutificados, com todos os estilos possíveis em Portugal e internacionais, a COP, desde o início do século XIX até os dias de hoje, ao finais do século XIX, perdão, até os dias de hoje, e foi para mim extraordinário. Eu estava no evento em Lisboa, eu saí do evento, mensagens, chamadas a falar com a equipa, a partilhar, porque foi para mim uma alegria imensa, porque não foi esperado de todo. Os restantes restaurantes que lá estavam eram também muito bons e referenciados em cada país. Agora vamos ver, temos em junho o Mundial, somos 12 candidatos do mundo todo, a Europa muito bem representada, não estamos só nós, numa primeira fase somos só nós, agora também temos outros países da Europa que ganharam nos seus próprios países. Estamos confiantes, já lá estamos, portanto, por que não agora acreditar mais um bocadinho? E vamos ver o que é que vai dar. Muito bem. Então, vamos à carta. Vamos à carta. O que é que torna, a teu ver, esta carta tão especial e distinta? Eu gosto sempre de mencionar isto, porque não tem, mas deve ser mencionado. O Roco tem sensivelmente 4 anos e pouco. Eu estou a colher, já com o meu cunho, já com o cunho desta equipa, mas estou a colher muito do bom trabalho que foi feito no passado. Inicialmente com o Jorge Silva, depois continuado em parceria com o Gonçalo Patraquim e agora comigo. Só é possível... É um trabalho que começou quando? Há 4 anos, sensivelmente, com o já Jorge. Vai fazer 5 anos. Já vai fazer 5 anos, em 4 anos e pouco. Portanto, obviamente que eu estou a colher alguns frutos que já com algum cunho desta equipa, mas já houve uma boa base e foi essa a base que eu comecei a trabalhar. Toda a carta é discutida, toda a alteração de carta é discutida em equipa. Nós fazemos uma reunião exclusivamente para falar da carta, o que é que queremos, o que é que procuramos, para onde é que queremos caminhar, o que é que nos faz falta. Há 2 anos para cá temos então ajustado. Mas a verdade é que grande parte desta equipa, somos 8 sommeliers comigo à cabeça, desses 8, 6... eram a equipa original 5. Era a equipa original do Jorge Silva. Portanto, este prémio também é muito deles, porque foram eles, com o Jorge e com o Gonçalo Patraquim, que começaram esta caminhada, que eu hoje, com o cunho que pusemos, com as mudanças estruturais que fizemos na carta, estamos a falar em 2 anos, mudámos quase 200 vinhos na carta. Portanto, é o nosso cunho. Portanto, eu aproveitei-o muito bem que estava feito e pus um bocadinho melhor, sendo um bocadinho egoísta, um bocadinho melhor com esta equipa daquilo que nós procurávamos. E o que é que se procura? Exclusividade, autenticidade, claro que é aqueles chavões todos que nós podemos usar, mas essencialmente tentar surpreender o cliente. Nós temos neste momento uma carta em que abrange 99,99% de todas as regiões portuguesas, falta-nos uma para poder dizer que tem
todas, estamos a tratar disso. E não é uma região, é uma sub-região. É uma sub-região, perdão, é uma sub-região, região que temos todas, obrigado pela correção, Luís. Eu estive a ver a cara. Sim, essa também é um facto que mudou aqui um bocadinho o panorama, e a crítica que o Master Sommelier nos fez é muito interessante nesse sentido, que eu posso dizer que obviamente tenho apoiado pela minha equipa, mas cometi aqui um risco, que foi pôr não só as regiões portuguesas, mas também as sub-regiões dentro de encontro à informação que tinha. Poderá eventualmente dizer-me assim, pá, David, esta sub-região do Douro não está 100% correta. Ok, então corrijam-me, por favor, porque as informações que eu encontrei foi aqui. Já estás a falar da organização da informação que passas sim, quem está a consultar a lista, não é? E isso é muito importante, ou seja, na nossa carta não há nenhuma informação que faltasse dizer. Portanto, nós temos a região, temos a sub-região, temos o ano, o nome do vinho, a casta, o preço, se é em magno, se é em garrafa, se é meia garrafa, se está a copo, se não está a copo. Portanto, temos a carta é muito fácil de ver. Depois, a nível de estilos, castas diferentes, regiões diferentes, exclusividade, de tudo para tentar surpreender o cliente, seja por região, estilo, casta, método de produção. Então vamos tentar agora aqui pôr uns números. Quantas referências tem atualmente na carta? 488. 400 oficiais. Entre nacionais e internacionais. Internacionais e internacionais. Tens noção do rácio? Muito mais nacionais, estamos a falar de 70-30, sensivelmente. Portanto, muito mais nacionais, brancos tintos num só contexto, e depois internacionais. 60-40, para ser um bocadinho mais... não, 70-30 conta com os fortificados. Sim, 70-30. Se eu contar no contexto geral com os fortificados, temos muito mais representação portuguesa. Portanto, sem dúvida. À partida, o que mais vende é o vinho nacional? Sim, sem dúvida. Porque o público cá vem é internacional. É internacional. E vem à procura dos maioritariamente, querem conhecer o nosso vinho, querem conhecer o que é que nós temos para oferecer, sempre numa de... Eu gosto muito de Chardonnay, o que é que tem similar, e depois daí nós tentamos filtrar que Chardonnay, que região, que tipo, tendo em conta que grande parte do nosso mercado, até porque estamos no espaço Marriott, é americano, portanto acaba sempre por optar para Valley, 90% das vezes, ou então para Chardonnays mais Merceau, ou seja, muito a bater ali também no estilo mais madeira, mais encorpado, por aí. Sim. Então, pronto, os nacionais já está falado porque representam 70% da carta e têm o cuidado de ter todas as regiões e, em particular, também tentar ter todas as sub-regiões. Para além dos fortificados, também já lá chegaremos. A nível internacional, não dá para ter o mundo todo. Não dá para ter o mundo todo. Que critérios é que levaram à escolha dos internacionais que cá têm? Lá está, aproveitei muito a base que já estava feita. Tentei perceber também depois, com a minha chegada junto à equipa e com o serviço, o que é que o cliente procurava quando falavam internacionais. Portanto, temos muito benchmark, muito aquelas casas que toda a gente conhece, que toda a gente tem, e os clássicos são fulcrais aqui, porque na dúvida o cliente vai querer aquele mais clássico, onde se sente mais confortável, onde se sente-se mais em casa. E aí depois também entramos nós. Não é? Sabe exatamente. Aí depois também entramos nós e tentamos perceber o que é que procura efetivamente e tentamos alinhar com a comida que nós temos, obviamente, com a refeição que o chefe prepara. Qual é que é a ideia que tem sido feita neste último ano e meio? É não só, obviamente, trabalhar esses benchmarks, mas ir à procura dos growers, dos vinheirões, dos pequenos produtores e ter aqueles 10, 15% de pequenos produtores, de produtores conceituados, sim, mas que não são conhecidos do público em geral. E aí é que também vai muito do nosso trabalho. A escolha de algumas das referências que nós temos bate-se muito por aí. Nós tínhamos, está quase a terminar, a vertical de Chateau Margaux. O Chateau Margaux, num restaurante italiano, nós tínhamos perto ou quase 30 garrafas, no ano foram as 30 garrafas, quer dizer que o cliente chega e pede aquilo. É um restaurante italiano, mas num contexto internacional. Sim. Temos a base é muito italiana, mas sem dúvida que existe também um contexto aqui mediterrâneo, não fosse nós, todo este sul da Europa, uma gastronomia mediterrânica na sua base, obviamente cada um com os seus signature dishes, né, com os seus pratos de assinatura, mas temos alguns pratos que conseguimos facilmente acompanhar grande parte dos vinhos internacionais, fora Itália, que temos. De facto há aqui alguns pesos pesados quando se vê a carta.
que impressionam sempre. Ainda há detalhes da carta que eu queria explorar, mas mencionaste agora uma coisa que é muito interessante, que é, falaste da comida. Esta carta foi construída a pensar na gastronomia que se serve, ou a gastronomia que serve é que está adaptada à carta que vocês fizeram? Estamos alinhados. O nosso chefe executivo do Roco, o Ricardo Bolas, e o nosso chefe residente, o Hélder, nós estamos juntos todos os dias, quase. O Ricardo Bolas não tanto, porque ele tem outras casas do grupo a quem ajudar, a quem auxiliar e fazer a sua parte como chefe executivo, mas eu estou todos os dias com o Hélder. Portanto, falamos muito, debatemos muito. Estamos agora a preparar uma nova carta, já estive na reunião com eles, a tentar perceber como é que vai ser e tentamos alinhar. E há uma pergunta sempre digamos, dos chefes, do Ricardo e do Hélder, que é: que vinho é que tu tens para isto? Exatamente. Tens alguma coisa, não tens? Queres que a gente adapte? Tu vais-te adaptar? Existe esta sinergia que nós tentamos fomentar desde o meu primeiro dia aqui. Claro que há sempre pratos que são muito desafiantes, como há sempre vinhos que são desafiantes para muitos pratos. Mas lá está, com 488 referências, conseguimos sempre agilizar. Há de haver uma solução. Quando não há, é uma questão da gente sentar, provamos o prato, tentamos perceber se eu tenho que alinhar algum vinho juntamente com a equipa, se o chefe consegue pôr aquele ingrediente extra para ajudar a aumentar a qualidade do próprio prato e ajudar também ali o vinho a elevar o prato. Isto sempre na perspectiva, e isto é fulcral, é o que é que queremos oferecer ao nosso convidado. A experiência que queremos. Exatamente, o que é que nós queremos proporcionar ao nosso convidado. Queremos ser um restaurante italiano com mais um prato de polvo, ou queremos ser um restaurante italiano que tem aquele prato de polvo que é acompanhado com aquele vinho ou com aquele cocktail? É uma experiência extraordinária. E nós tentamos ser o segundo, apesar do grande volume que tem. Eu gosto muito de dizer que a mesa é o melhor palco que podemos dar a um vinho. Sim. Eu acredito que está que os dois em conjunto proporcionam sempre uma experiência ainda melhor e mais completa. A carta, que eu acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, está disponível publicamente através do vosso site. Portanto, e no da Wine Star List também está lá. Quem tiver curiosidade pode ir ver, para ver, visualizar aquilo que estamos agora aqui a falar. Uma das coisas que me impressionou foi, e de facto o vosso prémio foi nesse sentido, a distinção, a quantidade de vinho a copo. Exato. São 90 artigos, 90 vinhos diferentes a copo. E alguns deles vinhos raríssimos. Sim. Fala-nos um pouco. Posso mencionar dois pelo ano. Temos dois madeiras a copo. O 1890 Fajan e o 1865 Torre Bela, que rearrolhado em 2024, comprado diretamente a uma pessoa de confiança da Madeira. Portanto, não estamos aqui a falar de coleções privadas, não, estamos a falar de uma pessoa que certifica e trabalha, o seu trabalho é com vinho Madeira, essencialmente. O vinho do Porto é o 1843, o ABF, da Quinta do Valado, que tem aquelas pequenas ampolas. Portanto, é um copo, são 50 ml e está no desígnio a copo. Esses são alguns ou melhor, o kick-off começa aqui. Depois, dentro dos estilos mais doces, a única coisa que ainda, vou fazer aqui um disclosure, ainda não temos a copo é o Chateau d'Yquem, que irá constar a copo muito brevemente também. Depois temos vintage. Já tivemos vintage desde os anos 80, desde os anos 90, temos agora do início da década desta última década, de 2010 a 2020, Townies 10, 20, 30, 40, 50 anos, Portos Brancos, Portos Colheitas e os Madeiras vai desde 1865 a 1994, incluindo depois mais tarde os estilos Cercial, Verdelho, Malvasia 10 anos. Também Carcavelos e Moscatel. Carcavelos, Moscatel, Quesar a copo. Temos o Quesar 2014, do Fortunato a copo. Portanto, os 5 grandes estilos únicos nacionais que só produzem em Portugal, temos todos a copo. A preços variados, obviamente, mas todos a copo. Outra coisa que eu também achei muito curiosa na carta e que também ajudará a distingui-la da maior parte das cartas que estão disponíveis no mercado é as verticais. Sim. Conta-nos um pouco desta questão das verticais numa carta. Eu sempre tive um gosto enorme e nas cartas em que tentei nas cartas em que eu tenho feito nestes últimos 7 anos enquanto chefe de equipas, enquanto é de sommelier, chefe de sala às vezes,
englobar as duas exposições, sempre gostei de dizer ao cliente que eu tenho 2020, mas se quiser mais antigo eu também tenho. Se quiser aquele ano em especial eu também tenho, porque há sempre um ano especial para nós, seja porque foi quando comprámos o primeiro carro, seja o primeiro filho, seja porque casámos. Há sempre uma data que nos diz algo, e claro que tentamos sempre puxar pela parte mais positiva dessas datas. E tendo a possibilidade de trabalhar essas verticais, não só damos ao cliente a possibilidade de ele vir cá mais do que uma vez e experimentar anos diferentes e ver a evolução do próprio vinho, como nos desafiarmos a nós e ir pesquisar e ir estudar como é que foi aquele ano, porque é que, ou quando é que o enólogo mudou o blend, porque acontece muito isto. Nós temos vários vinhos em que o blend há 10 anos era um e hoje é outro completamente diferente. Conseguimos perceber, se calhar, Às vezes dentro da mesma marca uma mudança de enólogo. Exatamente, portanto, vários perfis que nós conseguimos. Aqui, quando eu entrei, já havia essa cultura de verticais, que fiquei assim, é aqui, não é? É fixe, aqui já não tenho que de pedra, portanto tenho o Gonçalo Patraquim que também gosta disto, e também procuramos isto, então boa, então já metade do trabalho está feito, agora é só arranjar produtores, distribuidores que tenham estas verticais, que queiram pôr estas verticais no mercado, e desde que eu cá estou já fizemos algumas, já fizemos desde brancos a tintos, já fizemos desde coisas mais comerciais, vá, primos que temos hoje, muito especiais. Como o Margot, que acabaste de referir, entre outras que estão na carta. Alguma vez um cliente pediu, numa só refeição, a vertical toda? Não, já aconteceu, nesta última vertical que nós temos, da Quinta dos Amojeiros, já aconteceu uma mesa de 6 pessoas dizerem-nos a nós, escolha 3 a 4 anos diferentes, mas não nos diga o que é. Tivemos que explicar o vinho, porque as Amojeiros, estamos a falar de um vinho com bastante garra, alguns anos mais antigos com um álcool bastante marcante. Claro, sim. Tivemos que explicar. Sim, não, qualidade não, nem sequer está em causa, é um excelente vinho, é um grande vinho. Mas é o perfil. É o perfil da casa. E aqui também é muito giro ver como é que era o 2008 e como é que hoje está o 2020. E a evolução do Alentejo nesse sentido também. Mas pedirem vertical ainda não nos aconteceu. Aconteceu sim. Uma mesa ou outra vir mais do que uma vez, olha, eu vi o 95, agora quero o 2005, ou quero o 97, ou então foi o caso desta mesa, traga-nos 3, 4, mas não nos diga o que é, que nós vamos brincar aqui um bocadinho. E nós, e é isto a qualquer membro da minha equipe e a mim próprio, para quem gosta de vinho, é o mundo encantado. Dá gosto, não é? Dá um gosto brutal. E ouvi-los falar sobre o vinho, é lindo. Ainda há outro detalhe que eu também gostei muito de ver, que é os diferentes formatos, inclusive grandes formatos. Sim, nós temos desde 0,375, o Sassicaia, até a última que saiu era uma garrafa de 9 litros de Quinta do Valado. Foi para uma mesa só. Para uma mesa só, um grupo de, se não me engano, 12 pessoas que queriam uma coisa especial. Era um aniversário, 80 anos do nosso convidado. Queria comemorar com pompa e circunstância e queria uma garrafa que fosse boa, mas que fosse marcante, e que toda a gente pudesse assinar. Ora, estamos a falar de um aniversário de 80 anos de um convidado nosso, então eram muitas pessoas, então tinha que ser uma garrafa que desse para as assinaturas todas. O nosso colega Luís apresentou a garrafa, é mesmo isto, então lá está, se não tivéssemos, não vendíamos. Portanto, isto não é propriamente uma lei de lá para Alice, mas sim, se o vinho não estiver na carta, não o vende, mas lá está, não só por uma questão de representatividade na carta, é giro ter isto, e não é só para decoração, é giro nós explicarmos ao cliente porque é que temos uma garrafa de 9 litros, porque é que temos uma de 1,5 litro, porque é que temos uma de 6. Não é só porque somos, passa a expressão, malucos, é porque nós acreditamos que é possível, que podemos dar, porque o vinho é memória. É memória passada, é memória presente e é memória que vai prolongar no futuro. E abrir uma garrafa de 9 litros não é todos os dias. E a pessoa dizer, eu abri uma garrafa de 9 litros no meu aniversário no roubo. Portanto, é importante. É marcante. Passando agora ao teu dia-a-dia e falando do teu trabalho aqui enquanto responsável do serviço de vinhos, como é que se gera uma carta com quase 500 referências? Quais são os maiores desafios
tu tens no teu dia-a-dia? Obviamente a gestão de todo o estoque e o controle do mesmo, portanto existe sempre a tendência normal de cairmos muitas vezes sempre nos mesmos vinhos, porque estamos mais confortáveis, porque já conhecemos bem o perfil, portanto, e aí passa por falar com a equipa, reunirmos todos e dizer, pessoal, este vinho não está a vender durante não sei quanto tempo, vamos voltar a provar, vamos fazer aqui uma prova do vinho, vamos perceber como é que está a evolução do vinho e vamos aqui tentar gerir. Portanto, essa é em 488, quase 500 referências que temos. Esse é o grande desafio, é tentar ter um equilíbrio entre todas as referências que saem. Obviamente que há sempre umas que vão sair mais do que outras, mas tentar que esse desnível não seja tão grande. Depois o maior desafio é controlar a falta de melhor expressão, é equilibrar os desejos de toda uma equipa sedenta de conhecimento, que quer determinados vinhos, que quer expandir ainda mais a carta, porque nós temos espaço, nós temos cliente, porque era giro o Roco ter, porque nós vamos conseguir, porque temos cliente para isto, ou temos um convidado especial para isto. E controlar essa parte que eu também me tenho que autocontrolar, é a parte mais desafiante, também porque queremos sempre aumentar, queremos sempre trocar tudo e pôr tudo novo, e essa parte é gira, é desafiante. De resto, nós conseguimos fazer muito bem uma rotação de estoque aqui, temos clientes para tudo. Obviamente, com estes, como eu estava a dizer desde o início, tem que haver estes equilíbrios, tentar perceber, provamos muitas coisas, provamos muitos vinhos, tentamos sempre perceber, antes de eu convidar, seja quem for, para virmos fazer provas, seja de produtor, seja de distribuição, seja determinados estilos em específico, como eu disse no início da nossa conversa, é sempre feita uma reunião de equipa, perceber o que é que nós queremos da carta, o que é preciso, e é focarmos aí. Nós, estamos aqui, temos alguns pedidos de Pinot Grigio. O que é que nós temos de Pinot Grigio? Temos uma referência, vale a pena investir na segunda, um bocadinho mais acima. Um Pinot Grigio, a vez de ser Friuli, vamos experimentar outra região de Itália, uma coisa diferente, fora da caixa. E toda esta gestão é sempre partilhada com a equipa, sendo que o árbitro, a decisão final acaba por passar por mim, obviamente, mas é desafiante acima de tudo, mas é um desafio que eu faço com um gosto enorme, gerir esta carta, que se tudo correr bem vai aumentar mais um bocadinho. Mas aqui mais um. E é sempre muito bom também envolveres a equipa e dar esse espaço. Sem dúvida. Não, porque se eu fizer uma carta só à imagem do David, só o David é que vende. E não faz sentido. Porque depois é preciso defendê-la no sentido de apresentá-la, de estar na sala e de falarmos dos vinhos, não é? E portanto, se uma pessoa da tua equipa não se revir na carta, se calhar não vai estar tão confortável, não é? E não vai lhe dar tanta satisfação, tanto gozo. E por isso, a minha pergunta, o que é que para ti é mais difícil? É montar e manter uma carta destas, com 488 referências, ou vendê-la na sala? É mais difícil montar, porque lá está, há várias nuances à volta de toda a construção da carta, há várias reuniões, há várias provas, há várias parcerias envolvendo numa carta. A parte do serviço é o nosso palco, é onde nós estamos confortáveis, é a nossa piscina privada. 99% do serviço de vinhos aqui do Roco, 99% não, 100% mesmo, é feita por nós. 99% agora sim do vinho que é sugerido, somos nós que o fazemos, o serviço é todo ele feito por nós. O cliente procura-nos muito aqui no Roco, para já para uma carta extensa, logo aí já vai precisar à partida de ajuda, de apoio. Portanto, e como eu disse há bocado também, ele pode vir com a ideia do Chardonnay, mas que Chardonnay? O que é que você tem? Que estilos em Portugal são parecidos? Portanto, e nós somos procurados 9 em 10 vezes pelos nossos clientes. Os top-ups, temos sempre o apoio da nossa equipa de sala, que é fantástica, mas quer o top-up, a apresentação de garrafa, a abertura, é tudo feito pela equipa ou pelo departamento de sommeliers, tudo. Desde a abertura da garrafa ao acompanhamento até ao final da mesa, é sempre, vinicamente falando, é sempre feito pelo escansão daquele turno, daquela mesa. Sempre. O cliente não é abandonado. Sempre pessoas da equipa, permanentemente em sala, para dar apoio.
Sentes que o cliente português está mais informado? Está mais curioso. As informações, há cada vez mais sites, podcasts, páginas de Facebook, Instagram, É mais redes fácil sociais. acedermos à informação. É mais fácil acedermos à informação. Às vezes é preciso ter algum cuidado na informação que se passa, mas está, eu não digo que está mais informado, eu diria que está mais curioso. Quer saber mais, quer saber o porquê. E quer provar mais. E quer provar mais. Quer provar castas que estão nossas, tão antigas, como o Moreto, o Marufo e por aí adiante, que não conhecem. E também tento trazer Uma um tinta pouco disso. carvalho, um negra mole. Tenta gravar, um negra mole. Estou a referir Mas quando estamos aqui, antes de exatamente. começar a gravar. E também procuramos um bocado isso no Roco. Portugal tem 300 e poucas castas autóctones, sendo que grande parte delas tem 2, 3 nomes, mas Sim, mas ainda há os sinónimos. e não os sinónimos, mas eu tento ter a maior diversidade possível, nunca desvirtuando aquilo que é a gastronomia Roco, que é a gastronomia do restaurante. Claro que se és assim, mas tens aqui vinhos que não faz sentido numa comida italiana, possivelmente. Certo, mas a comida italiana, tal como a portuguesa, é tão vasta. Eu aprendi muito sobre cozinha italiana. Eu achava que conhecia a gastronomia italiana até vir para o Roco. Até falar com o Ricardo Bolas e com o chefe Helder. É impressionante A diversidade. a diversidade. Nós somos um país pequenino e extremamente diverso. Itália é um país maior do que nós, mas com uma diversidade em cada região, cada vila de Itália, que é impressionante. Há muitos vinhos internacionais que caem que nem uma luva em Itália. É extraordinário. Sem dúvida. Ainda para... Até os vinhos sem álcool, que esquecemos de referir, que na carta também temos esta questão dos vinhos sem álcool, que também decidi arriscar. É uma tendência. Decidimos arriscar, porque tínhamos muitos clientes de outras religiões e senhoras grávidas que não bebem álcool e eu quis experimentar, vamos ver o que é que o mercado está a dizer. E o mercado, obviamente, os no-low estão a crescer bastante, só que depois aprendi essa questão da qualidade. Para já, sim. Não, e de facto, como é uma novidade, é normal que esteja. É normal, sim. A dúvida é se vai manter ou não. Nós fizemos algumas provas, decidimos apostar num produtor que tem vinhas em Bordeaux, tem vinhas em Espanha e faz um espumante em Baden, na Alemanha, que é um produtor alemão. Uma prova extensa, foi uma prova gira, porque lá está, temos de treinar o palato para aquilo, não é só chegar lá e provar como se estivéssemos a provar um vinho, não faz sentido. O vinho é diferente. O vinho é muito diferente. Escolhemos 3 e tem tido uma aceitação brutal, principalmente para os portugueses. Lá está aquela questão da curiosidade. Quando nós temos convidados portugueses que dizem nós não bebemos álcool, mas nós temos espumante, vinho branco e um vinho tinto que tem 0,05 ou 0,5 de álcool. Como assim? E nós explicamos, damos a provar, e fica o copo, a garrafa fica na mesa. Portanto, mesmo um país tão tradicional como o nosso, e que eu defendo esse tradicionalismo, na grande maioria das vezes, temos alguns convidados portugueses que aceitam mas aceitam de boa agrado esta nova experiência do vinho sem álcool. E abre horizontes para o mundo do vinho interessantes. Se vem para ficar, não sei. Se é uma moda, não sei. Sabemos é que, avaliando os números, é algo que está em crescimento, é algo que tem tido procura. Por isso tem que estar na carta. Sim, hoje em dia acho que temos que começar a olhar para este tipo de vinho de uma maneira menos descomprometida, ou mais descomprometida, ou menos pretenciosa. Temos que olhá-lo como se existem pessoas que procuram... Como mais uma solução. Como mais uma solução. É isso, obrigado. E o cliente português tipicamente procura vinhos nacionais ou vinhos internacionais? Nacionais. Somos muito nacionalistas ainda nesse sentido. Mesmo quem possa ter um conhecimento mais abrangente de vinho internacional e que já tenha provado vinhos do mundo mais sérios, continuamos a ser confortáveis em casa. Continuamos a ser confortáveis em casa. E o teu público internacional pede mais nacional ou internacional? Aqui tenho que os dividir um bocadinho. Há muito público que vem cá que já sabe a carta que nós temos, então já vai à procura de certa... Vem de uma referência específica. Vem de uma referência específica, seja o vinho que nós falámos, o Margaux, seja outros grandes vinhos franceses e italianos. Os TSCs todos que aí estão, sim, super toscanos. E exatamente. Já vem com
com muito essa ideia. Às vezes nós tentamos fazer, por exemplo, nós temos a Brunel de Montalcino, temos o Biondi Santi, nós temos um pequeno produtor, que é o Stella di Campalto, uma qualidade brutal também, extraordinário vinho, quantidades muito reduzidas, em que nós conseguimos algumas dessas garrafas, e nós dizemos, olha, mas tem aqui o Biondi Santi, mas também temos este. Portanto, Está aqui o ícone. está aqui o ícone, toda a gente conhece, mas tem aqui uma coisa um bocadinho mais pequenina. Depois temos o cliente que quer Portugal, que quer conhecer Portugal. E aí podemos ir de tudo. Nós temos uma carta, eu gosto de dizer que é uma carta muito democrática. Nós vamos desde os 28 euros um vinho de colheita do Douro para o cliente. Portanto, é o nosso vinho mais barato. É um tinto, nem é um branco, é um tinto, a 28 euros, e vamos até, a nível nacional, vamos até neste momento, não fortificados, vamos até ao Barca Velha. Portanto, temos muita coisa que os clientes gostam de explorar, temos cliente que vem à procura, sim, desse nível do Barca Velha e outros grandes vinhos de Portugal, não necessariamente ao valor do Barca Velha, como também temos aquele cliente que quer um vinho mais, eu não queria dizer simples, mas mais interessante de se beber, mas sem sermos muito presunçosos. Ou seja, eu gosto de vinho tinto, Mais leve, acessível. elegante, fácil de beber e que vá bem com o meu prato, e não quero, hoje não estou para beber um grande vinho, eu estou para beber um bom vinho. E aí nós temos uma média de carta bastante interessante. Que estratégia é que tu usas para surpreender um cliente? Que ferramentas é que tu tens? Olha, O que é que tu gostas de usar para surpreender? há dias aconteceu isso com um senhor, disse que só bebia Pinot, portanto nós não temos Pinots portugueses na carta, então só temos na Borgonha. Eu só bebia Pinot, mas que tudo menos Gevrey-Chambertin, porque eu odeio Gevrey-Chambertin. E eu perguntei, ok, já me deixou ali um bocado com a pulga atrás na orelha, e perguntei, mas é que não gosta desse estilo? É pá, porque ou são muito terrosos, ou são muito alcoólicos, ou são... Comecei a pensar, mas que Gevrey-Chambertin este senhor tem bebido, porque não... Ok, pode haver esses estilos, mas... Ok, então, olha, então, se me permite, pá, estivemos ali a falar qual é que era mais ou menos a minha baliza de valor. Ele, até aqui, esteja à vontade. Eu, ok, maravilha. Então fomos buscar um Trappé, Gevrey-Chambertin. Cantei o vinho, sem ele ver, não lhe apresentei a garrafa, ou seja, tudo o que é standard não o fiz. Cantei, servi o vinho, disse ao senhor, vou-lhe dar só 5 minutos, eu já lhe venho perguntar o que é que achou do vinho. Só para ele percebeu logo o que é que era, não é? Saía, não sei o que, eu disse, grande vinho, não sei bem o que é Pinot, que já percebi e tal, senhor com algum conhecimento interessante de vinhos, mas não consigo desvendar Perceber o que é. exatamente o que é. E diga-me o que é que está a sentir do vinho, o que é que acha do vinho. Disse as notas todas as características do Pinot, do Terroir, não sei o quê. Disse, então, mas se tiver que dizer de onde é que é, não sei, isto é muito bom para ser Gevrey-Chambertin, mas não, também não estou a ver que seja. Eu assim, então, olha, este produtor, Trappé, Rossignol, Gevrey-Chambertin, não pode ser. Impossível. Você tem que me abrir outra garrafa à minha frente para eu ver. Eu, com certeza, abri a garrafa, troquei o copo. Não é? E essa é uma das... Às vezes quando tenho aquele cliente que me diz assim, eu não gosto disto. Tento perceber porquê. Porque às vezes pode ter sido aquele ano, aquela colheita, e não podemos ter esse dogma de eu não gosto, então não gosto de nada. Uma má garrafa. Uma má garrafa. E no fundo uma má experiência que nos deixa uma má memória. E tu falavas de memórias. Sim, exatamente. Essa é uma das maneiras que eu gosto de alguma maneira brincar com o nosso convidado. A outra é surpreendê-lo pelo ano. Por exemplo, nós hoje fazemos 10 anos de casados. Eu vou buscar aquele ano em específico, nós temos essa possibilidade. Dentro do estilo que eu gosto, exatamente. Tentar sempre, a parte gastronómica é essencial, ou fulcral mesmo neste sentido. Mas é tentar, por exemplo, clientes dizem eu sou bebedor nacional e vou buscar uma coisa completamente diferente porque vai mais que aquele prato e a pessoa surpreende-se nesse sentido. Como temos aqui convidados muito interessantes neste sentido e acontece com qualquer membro do nosso departamento de canções, que é eu vou comer isto, está aqui a carta, não quero saber o que é que você me vai servir, só quero o melhor vinho para este prato. Para cada prato. E aí abre-se o mundo encantado.
dos brinquedos, como eu costumo dizer aqui, quando convido alguém a vir aqui ao nosso showroom, dizer assim, olha, lá em cima temos o nosso palco, aqui eu tenho a minha Toys R Us, que é Os brinquedos. que é os nossos brinquedos, e aí abre-se o mundo encantado dos brinquedos, em que temos, com a seleção de vinhos que temos a copo, e sim, já surpreendemos os clientes com vinhos doces para alguns pratos, por exemplo. A teu ver, o que é que nunca pode faltar numa carta de vinhos? Epá, uma boa pergunta. O básico é vinho, né? Bom. O que é que nunca pode faltar numa carta de vinhos? A identidade do seu restaurante. Eu tenho que olhar para uma carta de vinhos e também perceber que gastronomia é que eu estou a falar. Porque eu não quero entrar numa steakhouse e ter 80% de vinhos brancos. Não é que não resultem... Ou numa marisqueira ter Ou numa marisqueira 80% ter de vinhos. vinhos distintos. Acho que a identidade de uma carta tem que estar não só ligada à equipa que a faz, mas ao sítio que ela representa. E eu não posso abrir, por exemplo, uma carta em Portugal e só ter, ou ter o mínimo de Portugal e tudo do mundo. Como não espero ir a uma marisqueira e só encontrar tintos, e não depois uma steakhouse e só encontrar brancos. Tem que haver esse equilíbrio, mas tem que haver identidade. A carta tem que ser um espelho de quem a faz, mas também um reflexo local onde do ela local onde ela está. Imagina que só podias ter 10 referências para trabalhar. Ok? Ok. Que tipos de vinho, que perfis é que tu escolherias? O que é que para ti Nacionais, internacionais, tu tudo. quiseres? Ok. Mas só podias ter no máximo até 10. O que é que para ti, enquanto canção? 10 brancos, 10 tintos. Vou-te complicar. 10 brancos, 10 tintos ou 10? Não, 10 não 10. O que é que para ti nunca pode faltar? Epá, nacional, tenho que escolher dois nacionais, Baga e Arinto. São duas das castas nacionais que gosto bastante. A nível gastronómico, fomos aqui para a França. Não vou dizer Chardonnay, seria muito óbvio. Vou dizer o Chenin Blanc, que é uma casta muito elástica. Dá para fazer muita coisa, o que dá para combinar Do com... muito seco ao muito doce. que dá para combinar com variedíssimos pratos. Obviamente, Pinot Noir. É a minha casta de eleição internacional. Portanto, existe aqui um fio condutor com a Baga. Já vamos com... Só falta incluir os barolos. Exato. Vamos a Barolo, obviamente, para também aquela parte mais, se a gente pensar também numa gastronomia mediterrânica mais pesada, com muitos condimentos, uma boa carne, mesmo uma boa pasta com trufa e tudo mais. Um Barolo Barolo barbaresco tem que constar. Portanto, já vamos com 5. Alemanha Riesling tem que estar um pouco à semelhança do Chenin Blanc, portanto, muito elástica, dá para fazer muita coisa. Rieslings antigos são uma coisa Incrível. deliciosa. Pá, não querendo ser só velho mundo, vamos aqui ao novo mundo. Um Semillon de Hunter Valley é muito interessante gastronomicamente, trabalhados antigos, ou com alguns anos pelo menos. É um perfil muito próprio. Muito e que dá também para fazer aqui umas coisas muito interessantes. Estás a seguir um fio muito de elegância, de frescura. Sim, é muito aquilo que eu gosto. Acidez, elegância, frescura, mineralidade. Tenho que dizer Sicília, Etna. Eu gosto muito dos vinhos de ilha. Pedi ir para Açores, mas como já tenho aqui em Portugal, já não quero voltar ao terreno por exemplo, dos Açores. Mas um Etna, adoro. Nós temos aqui o Scalonera, que é um vinho simpático, um bom vinho do Etna, mas que espelha muito o que é a ilha, o fumo, a salinidade, a complexidade de uma ilha. Pá, eu gosto muito disso. Acho que só me falta se não me engano. Itália Brancos não quero ir. Vou também para Novo Mundo, e aqui se calhar um bocado polémico, porque é um dos primeiros vinhos que eu me lembro de ter bebido no início da minha carreira e marcou-me de alguma maneira, e foi-me oferecido pelo João Chambel, que é uma pessoa que eu comecei a minha carreira. Eu acho que ele não gosta Trabalharam muito. muitos anos juntos. Trabalhámos muitos anos juntos. Acho que ele não gosta muito que eu diga isto, mas eu vou dizer na mesma. É um dos meus principais mentores. Eu tive uma sorte brutal de ter trabalhado com excelentes profissionais no E início acho da que minha quando conheci carreira. trabalhavam juntos. Sim, eu tive uma sorte enorme, mas vou ter que dizer o Chateau Montelena Chardonnay 2014. Aqui vou ser muito específico, porque lembro-me alguns destes vinhos que eu te disse, tenho na memória qual é que são os produtores, porque lá está, foram memórias, foram pessoas, momentos, locais, eventos em que eu bebi alguns destas castas que me remontam a essas memórias. Serviço perfeito ou carta perfeita? Serviço perfeito. Não há uma carta perfeita sem um serviço perfeito. Tão simples quanto isto. Eu hoje tenho condições ímpares
Em pares não, mas muito boas, porque houve um serviço no passado, houve um serviço no presente e é um serviço que vai perdurar no roubo, que permite ter a confiança da administração plataforma, que permite ter isto tudo que tu viste aqui. Portanto, sem serviço, sem o cliente voltar, não há uma carta perfeita. Qual é o vinho que aqui tens que mais te enche de orgulho? Epá, poxa, essa é difícil. Ok, por gosto, porque é um dos vinhos que... Estamos a falar de uma escolha pessoal. É o que a ti te enche de orgulho. muito difícil. Essa é uma pergunta tramada, Luís. É muito tramada, muito tramada. Então vamos dizer de outra forma. Se tivesses que escolher o último vinho da tua vida, o que é que escolherias desta carta ou de outra? Isto vai parecer bem humilde, tendo em conta que tu viste o que é que eu tenho lá em cima, né, da Borgonha. Mas eu vou dizer que o vinho que mais me impressionou... Não impressionou, eu tenho... Toda a gente tem a certeza que esta pessoa faz vinhos extraordinários. Mas dá-me um gosto imenso de beber este vinho, que é o Missão, a Filipa Pato. Dá-me um gosto imenso de beber o vinho. Por tudo. O vinho está extremamente bem feito, já bem magno, com a Filipa e com o William. É um vinho que me suscita emoções. E não é preciso ser um grande Borgonha para suscitar emoções. Basta ser o sítio certo, o local certo. E a missão, tenho tido essa missão ultimamente, que me conseguir levar a memórias, a momentos muito giros, seja fazer uma blasfémia com este vinho, que este vinho eu acho que deve ser acompanhado com comida. Mas eu em casa a ver um filme, Só a desfrutar. Só a desfrutar o vinho. E tenho tido um gosto por missão. Descansão ou sommelier? Descansão. Eu digo muitas vezes sommelier, mas é escansão. É escansão. Nós somos o único país do mundo que utiliza esta frase. Ambas vêm mais ou menos da mesma origem, mas eu acredito que a nossa expressão é mais correta do que a expressão francesa. Deixar só aqui um bocadinho de coisa. Não era bem a expressão que se chamava, mas o primeiro responsável por servir o vinho à corte foi, eu não me lembro agora do nome dele, peço desculpa, mas foi da corte de Dom Afonso Henriques. Portanto, e a palavra deriva daí. Portanto, estamos a falar de uma palavra com quase 900 anos. Portanto, acho que a nossa é muito mais é mais completa, nossa, não é? É mais nossa. Mais que nacionalistas agora. Mas sim, mas é escansão. Acho que é mais... E é nossa, só nós é que temos. Para podermos terminar, David, há muitos outros assuntos que gostava de explorar, mas tudo tem que ter um fim. E obrigado pela tua disponibilidade. Foi um gosto estar aqui e é sempre um gosto estar a conversar contigo. Peço a todos os meus convidados, e portanto também eu vou fazer contigo, umas palavras finais. Queres partilhar com quem nos está a ver ou ouvir? Em primeiro lugar, obrigado, Luís, mais uma vez pelo convite e por deixares ou permitires que o Rocco entre na tua plataforma, e possamos falar um pouco do que é isto, o que foi a Star Wine List. Fomos o único restaurante português a constar nas finais. Portanto, tivemos outros, a Sala de Corte também participou, teve a Bronze Star, tivemos o Parra Wine Bar no Medium Size connosco, entre as 14 melhores cartas da Europa a concurso, tivemos o Prado na Best Long List, também nas 14 melhores da Europa. By the Glass, nós fomos o único português mencionado. Passamos agora à final, fomos o único português que vai constar na Suécia a poder ganhar, seja o que for, e é importante isto ser divulgado, isto ser falado, porque não é o Rocco, acaba por ser um bocadinho de Portugal a lá estar, e espero que para o ano muitos mais restaurantes e colegas possam participar e que vão com essa vontade, porque isto abriu um mercado, ou pode abrir um mercado que é o Norte da Europa. O Norte da Europa está fortemente representado na Star Wine List e é um mercado que pouco vem em Portugal, portanto nós mostrarmos este bocadinho a eles é muito importante também, e obrigado por isso, Luís, obrigado pela oportunidade de nós pormos o Rocco e a plataforma e a Star Wine List um bocadinho no mapa para quem te ouve e te segue. Em relação a últimas palavras em relação a isto, eu faço isto com acima de qualquer profissionalismo, de muito estudo, nos últimos 15 anos de expansão ter sido a minha vida, 19 enquanto profissional hoteleiro.
Eu faço isto essencialmente de paixão. Tudo o que eu tenho hoje deve-se a esta profissão, deve-se a este trabalho, estas longas horas. Muitas vezes eu brinco, o pessoal pergunta-me que idade é que tens, eu digo que tenho 36 fora as horas extras, porque as horas extras tenho um bocadinho mais. É um gosto tremendo. Há dias estamos mais cansados, dias estamos mais irritados, dias não estamos com tanta vontade, mas isso dura 5 minutos. Quando eu entro numa sala, vejo os clientes, tenho o prazer de dividir este palco com esta equipa, com outras equipas que eu já tive, com esta equipa de sala, com esta direção, pá, é um gosto imenso. E eu faço isto numa paixão tremenda. Cada vez mais existe esse sensibilismo das pessoas, dos nossos convidados virem cá e também saberem se comportar melhor, que antigamente não era assim tanto. Viam um escansão, empregado de mesa como o seu criado. Hoje em dia já não o veem tanto assim. E mesmo quando o via dava luta, dava gosto. E as últimas palavras para terminar aqui é: visitem-nos. Visitem outros espaços. Criticar é muito fácil quando nós hoje em dia vemos as críticas que foram feitas aos restaurantes fine dining, porque não aguentam, porque é tudo muito caro, porque estão a fechar, porque não é esse o caso, não é de todo isso. Estamos num restaurante que dá quase 300 jantares todas as noites. Visitem-nos, vejam, pesquisem, provem muito, comam bastante, que é nós temos um dos países mais ricos gastronomicamente, para mim, do mundo, e somos deste tamanho. Portanto, é aproveitar um bocado vinhos isso. fantásticos também. E vinhos, nem falamos nisso, né? Vinhos, somos os melhores do mundo e quiçá os melhores de Portugal, dentro de nós próprios. Portanto, pá, é um pouco isso. Quero que as pessoas nos visitem, que se cultivem mais, que não tenham medo de vir aqui ao Roco pedir um café só para ver a garrafeira. Por favor, façam isso, tenho todo o gosto em mostrar a toda a gente a nossa garrafeira. É um orgulho imenso estar aqui, poder comandar esta equipa, e mais surpresas vão acontecer este ano. E Tenho a certeza. vamos esperar por elas. Obrigado, David. Obrigado a vocês também, se estiveram a ver ou ouvir. Até ao próximo episódio. Obrigado.